Glória a Deus. Esse aqui está melhor, mas o som está um pouco melhor. Hoje eu quero falar para vocês sobre a importância da intimidade com Deus. A importância de você ouvir a voz de Deus e obedecer. É muito, muito, muito importante. E eu quero trazer um texto que exige um pouco de atenção da igreja, mas que pode salvar a sua vida. Pode salvar o teu chamado, pode salvar o teu ministério, pode salvar tudo que Deus tem para ti, se você escutar essa palavra e entender. Porque às vezes nós queremos colocar outras pessoas no lugar de Deus, ouvir outras pessoas mais do que Deus, e aí a gente se encrenca, né? E acontecem coisas terríveis. Mas enquanto você está ouvindo Deus, as coisas vão acontecer de forma... muitos milagres, amém? Vamos lá comigo, todo mundo que encontrou, diga amém. 1 Reis, capítulo 13. Olha lá. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. Vamos lá, vamos estudar a primeira parte. O que estava acontecendo ali? Deus tinha mandado um profeta para colocar ordem naquela casa, porque eles estavam usando o altar do Senhor para fazer idolatria. Eles estavam oferecendo sacrifícios humanos, ossos e todo tipo para outros deuses no altar na casa de Deus, né? Fazendo coisa errada e adorando outros deuses na casa do Senhor. Então Deus mandou um profeta de Judá a Betel, né? De Judá a Betel, um homem de Deus, para dizer que o rei estava errado. Então imagina só a coragem do homem de Deus entrar num palácio e dizer para eles pararem de fazer aquilo, que Deus iria dar um sinal que ia abolir aquilo ali, que ia acabar com aquilo ali. Então toda vez que Deus fala, ele diz assim: eu vou te dar um sinal que isso vai acontecer. E ele disse: o sinal que isso vai acontecer é que o altar vai fender e a cinza vai cair e vai se derramar. O que aconteceu? O homem de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ousado, presta atenção, para você entrar no reinado, entrar num lugar e confrontar o rei do lugar, você tem que estar cheio do Espírito Santo e deve estar, e ouvir a voz de Deus, para que Deus te dê a proteção divina mesmo. Porque se você entrar no reino para confrontar alguém, vão te matar. Ainda mais o rei, que tem todo o poder. Ele entrou lá, agora presta atenção, isso é muito importante. Era um homem consagrado a Deus. Era um homem que ouvia a voz de Deus e estava entendendo. Então a primeira mensagem que eu digo: você e eu somos casas do Senhor. E Deus, Ele quer habitar na nossa vida. Ele quer ter espaço na nossa vida. E Ele não aceita outras adorações a outros deuses. Tem pessoas que vêm na igreja, mas também vai acender uma velinha de sétimo dia, né? Vem na igreja, mas tem uma santinha escondida no quarto, né? Vai na igreja, mas tem alguma coisa escondida dentro da casa, e não sabe que isso atrai coisa ruim, né? É só uma santinha, é só uma fitinha, é só uma coisinha, alguma dessas coisas, pensando que não faz mal, mas faz. Deus mandou um profeta para dizer que isso era errado. Aí o que acontece? O rei ficou irado, e ele ia pegar mesmo o profeta com a mão. Ele ia pegar com a mão, quando a gente estuda mais profundo, ia pegar com a mão e ia pegar ele para bater nele mesmo, ia pegar, e ele se levantou e disse assim: guardas, prendam. E nesse momento a mão dele ficou ressequida. Presta atenção como Deus te protege quando você fala a palavra dele, para reis, para
para autoridades, para presidentes. Quando você é enviado por Deus, há uma proteção de Deus sobre a tua vida. Até o rei, a mão do rei secou. Ou seja, Deus protege tanto o homem de Deus, por isso que tem um versículo que diz assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Porque aquele que foi tentar tocar no ungido do Senhor, a mão ficou ressequida. Olha lá, você vai ver, ó. Versículo 3: deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou: eis que o altar se penderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou. Toda obra, toda palavra forjada contra nossas vidas não prosperará. Quando você é um homem de Deus, você é chamado por Deus, foi Deus que te mandou fazer algo. Se levantar palavra, se levantar rei, se levantar mão, dedo apontador, vai secar. Se você é um homem de Deus, se você é escolhido por Deus, se você é uma mulher de Deus e está obedecendo aquilo que Deus mandou você fazer, vão se levantar palavras, mas vão secar. A mão de quem levantar seca, a obra de quem se levantar contra seca. Agora o nosso Deus é misericordioso, Ele disciplina, Ele corrige, mas Ele é misericordioso. E eu quero que você aprenda hoje as qualidades de um homem de Deus que você precisa ter na sua vida. Foi Deus, Ele não precisou orar, Ele não orou em momento algum para que a mão do camarada ficasse ressequida. Ele não orou em momento algum desejando maldição para o rei. Ele apenas foi lá fazer o que Deus mandou. Diga assim: ele apenas foi lá fazer o que Deus mandou. E Deus o protegeu. Às vezes a gente quer fazer mais do que o que Deus mandou, e aí a gente se enrola. Ou a gente não faz o que Deus mandou e se enrola também. Lembra de lá em 1 Samuel, Deus tinha dado uma ordem a Samuel, a Saul, para eles matarem todos os amalequitas. Eles guardaram os reis e o melhor da carne, a riqueza. O que aconteceu? O profeta, quando chegou: e que mugido de bois são esses? Ah não, a gente guardou para sacrificar para Deus. Não, eu não fiz porque eu guardei o melhor para Deus, mas não foi essa a orientação que Deus tinha dado. É muito importante a gente entender o que Deus fala e como Ele fala, porque vão vir outras vozes tentando tirar você da palavra de Deus, com certeza vão vir. Então aqui o homem de Deus foi protegido pelo próprio Deus, e a mão do camarada que se levantou contra ele, que era ungido do Senhor, ressequeu, ficou ressequida. O que eu quero te ensinar com isso? Deus te protege, você tem a proteção de Deus. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Você não tem que ficar planejando como revidar. Você não tem que ficar planejando como desejar o mal para aquela pessoa cair, porque isso não é de Deus. Mesmo que as pessoas te ataquem, a gente tem que tirar esse negócio de vingança. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Então libera o teu coração para que você continue sendo homem de Deus, para que você continue sendo mulher de Deus. Lembra não de Jesus? Estava apanhando, chamaram ele de Beelzebul, chamaram ele de tudo, de mentiroso, né? De tudo que você imaginar, chamaram Jesus. Mas ele diz: perdoa-os, porque eles não sabem do que fazem. Ele tinha a própria proteção de Deus sobre a vida dele. Você e eu temos que entender que nós servimos a um Deus que vê todas as coisas, um Deus justo. As palavras vão vir, pensamentos maus vão vir, o diabo está de redor e ele cogita das coisas dos homens, não da de Deus. Eu expliquei isso já aqui para vocês. Quando Pedro disse para Jesus: você não precisa passar por isso, Jesus repreendeu a Pedro dizendo: arreda Satanás, tu cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Toda vez que a gente cogita das coisas dos homens e não da de Deus, a gente desagrada a Deus. A gente desagrada aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A gente tem que passar por aquilo. A gente tem que aprender. Existem alguns princípios que vão salvar a tua vida. Aqui Deus, Ele protegeu o homem de Deus. E olha o que acontece aqui, ó. Versículo 5. O altar se pendeu. Não, antes do 5, o 4. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão, estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão estendera
A mão que estendera contra o homem de Deus secou. Toda mão que se estende contra o homem de Deus seca. Toda palavra que alguém lança contra o homem de Deus, ela volta para a pessoa que falou e resseca a pessoa. A Bíblia diz que quando você confessa o seu pecado, Deus perdoa, certo? A Bíblia diz também que a alegria, ela traz alegria, ela é como remédio para o teu corpo. Mas a tristeza resseca os ossos. Quando você fica triste, você vai emagrecendo, você vai perdendo o ânimo, você vai ficando fraco. Mas quando você vê o homem de Deus aqui agindo, ele foi obedecendo a Deus, a voz de Deus. O que acontece? Diz aqui que quando a mão secou e não podia recolher. O que quer dizer? Que ele já estava precisando de ajuda. Ele não podia mais recolher a mão dele estava seca, ele estava passando por uma situação difícil, o negócio veio e pegou para a vida dele. Às vezes o negócio está vindo e pegando para a nossa vida, por alguma coisa que a gente fez que não era para fazer, alguma coisa que falou que não era para falar, contra o homem de Deus. Aqui está específico, esse versículo é específico contra a ordem de Deus, contra o homem de Deus que Deus mandou para corrigir aquilo ali que estava acontecendo. Não era outra situação, era essa situação, contra a obra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra a nossa vida vai prosperar, quer dizer que quando você está fazendo a obra de Deus. Isso aqui era uma palavra específica de Deus. Ele foi lá no nome do Senhor obedecer aquilo que Deus tinha mandado fazer. Então, eu quero dizer para você, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, vá, faça e não pare. Mesmo que venham pessoas tentando acabar com a obra, parar a obra, tirar você da obra, tentar lhe matar, tentar lhe prender, não pare, que Deus vai lhe proteger e Deus vai lhe guardar. Tenha certeza disso. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Quando você aponta um sinal e é ordem de Deus, acontece. Aconteceu. Deus começou a prosperar. A mesma coisa quando a gente fala, ó, vai crescer, vai multiplicar, e é Deus que está colocando a palavra, e é Deus que está dizendo, se a gente perseverar, o que vai acontecer? Vai crescer, vai multiplicar. Por quê? Porque a gente não desistiu, porque a gente não voltou para trás, porque a gente seguiu a ordem de Deus. Toda vez que você segue a ordem de Deus, você prospera. Diga assim: toda vez que eu ouvir a voz de Deus e obedecer, eu vou prosperar. E a voz de Deus, ela vai falar com você intimamente. Isso aqui era uma palavra que Deus tinha dado diretamente para o profeta, e ele teve que ser forte e ir lá. E quando aconteceu isso, do altar se fender e o sinal acontecer, no versículo 6, então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Deixa eu explicar outra coisa para você. O homem está virado, iracundo, ele veio se levantar contra o homem de Deus, atirando pedras, tentando parar a obra de Deus ali, tentando rejeitar a palavra de Deus ali, e ele ficou com a mão ressequida. Quando ele viu que realmente Deus estava com ele, ele voltou atrás e se arrependeu. Ele voltou atrás e pediu ajuda ao homem de Deus, e implorou ao homem de Deus que orasse ao seu Deus para o curar. Amém? Qual é o coração do homem de Deus? É um coração que não guarda mágoa. Diga assim: não guarda mágoa. Ele tinha acabado de ver o cara furioso e não pegar ele com as próprias mãos para tirar ele de lá e mandar prender. Aí quando esse camarada aqui estava furioso, desejando tudo de ruim, ficou com a mão ressequida, se arrependeu, voltou atrás e começou a implorar ao homem de Deus ajuda. Mas qual foi a atitude do homem de Deus? Perdoou. O homem de Deus sempre perdoa. Diga assim: o homem de Deus sempre perdoa. Na mesma hora. Na mesma hora. Presta atenção, ele tinha sido ferido naquele momento com as palavras do rei. Tinha se levantado o rei contra ele, e ele foi capaz de perdoar aquele rei que queria o matar. Essas são características de um homem de Deus. Porque a pessoa que não consegue perdoar, o Espírito Santo está ainda trabalhando, e a pessoa ainda não está naquela intimidade. Só perdoa
quem tem intimidade com Deus. Não quer dizer que não é cristão. Às vezes você é cristão e não consegue perdoar rápido, mas consegue perdoar com algum tempo. Mas perdoar, aquelas pessoas que conseguem perdoar mais rapidamente, sempre são as pessoas que têm mais intimidade com Deus. Quando é que você perdoa? Quando você não fala sobre aquele assunto, aquilo não te fere mais, aquilo ali você liberou mesmo, mesmo que tente voltar, que o inimigo quer trazer, você diz, eu já liberei. Isso é muito importante na vida do homem de Deus, muito importante mesmo, porque senão você não pode ser homem de Deus. E ser homem de Deus quer dizer liderar. Para você liderar, você tem que aprender a perdoar. Senão vai estar um com um biquinho aqui, um falando mal de você ali, aí você não fala mais com esse, você exclui aquele. Por quê? Porque você não sabe quem você é ainda em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você tem que perdoar. Em Cristo Jesus você tem que amar aqueles que te perseguem. Jesus fala assim, se você ama aqueles que te amam, o que você está fazendo demais? Os publicanos fazem isso, os ladrões fazem isso, os assaltantes fazem isso. Agora, quando você ama quem te persegue, quando você ora por quem te persegue e quando você perdoa, aí você está sendo um filho de Deus. Você está agindo pelo Espírito Santo. Amém? Então, essas coisas que são difíceis demais para a gente fazer, que a gente não consegue e não consegue mesmo sendo homens naturais, mas Deus consegue fazer em nós. Se você buscar se encher de Deus, Ele vai te ensinar a perdoar. Ele vai te ensinar a superar. Mesmo que o sentimento queira vir, a Bíblia diz, Paulo diz, mortificai as obras da carne. A carne quer que você não perdoe, mas eu preciso perdoar porque é de Deus. Eu preciso esquecer isso porque Deus não quer isso no meu coração. Não é que Ele merece, como também nós não merecemos o perdão de muitas coisas, mas Deus nos perdoa. A gente não faz segundo o que a pessoa faz por nós, mas a gente faz baseado naquilo que Deus fez por nós. Você tem que olhar para Jesus. Jesus faria o quê? Perdoaria? Eu preciso perdoar. Se necessário for 70 vezes 7, eu preciso, porque quando eu perdoo, eu me curo. Quando eu guardo uma mágoa, quando eu guardo um ressentimento, eu bloqueio a graça de Deus sobre a minha vida. Eu fico iracundo, eu fico preocupado, eu fico angustiado toda hora por falta de perdão. Por pior que seja, se encha de Deus e sempre perdoe. O que aconteceu? Esse rei que queria matar o homem de Deus e prender, implorou o favor do Senhor. Quando você vê alguém implorando o favor do Senhor, não cabe a você julgar se é lágrima de crocodilo, de jacaré, se é fácil, porque você tem que entregar ela a Deus. Você não é Deus, você não tem que julgar o coração dela, nem se isso é verdadeiro ou não. Isso é entre ela e Deus. O que Deus mandou para a gente foi perdoe. Foi isso que Ele disse. Às vezes a gente está vendo pelo nosso ângulo, será que ele merece? Será que ela merece? Será que ele mudou? Será que ela mudou? E isso é com Deus. A minha parte é perdoar e me livrar desse fardo. A Bíblia diz, trazei sobre mim todo fardo e todo jugo para você levar sobre Deus, para levar sobre os ombros de Jesus e tirar de você. A Bíblia diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Leva até Jesus, Senhor, eu te entrego essa situação, eu te entrego essa daqui, me ajuda a ter sabedoria e a discernir os tempos. E aí o camarada se arrependeu, pelo menos naquele momento. Naquele momento ele se arrependeu, pediu e implorou para que o homem de Deus orasse para o Deus dele. E ora por mim para que eu possa recolher a mão, porque ficou lá parada, né? Empedrada. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor. Olha só, alguém que queria te fazer o mal, mas reconheceu e pediu a tua ajuda. Ele foi lá e orou, implorou a Deus e Deus o curou. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo a casa e fortalece-te, e eu recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Olha como é importante você ouvir a voz de Deus. Ele tinha uma direção de não comer nada naquela terra, e ele tinha uma direção para não voltar pelo mesmo caminho que ele tinha vindo. E quando ele fez aquele milagre, o rei era muito rico, e disse, eu vou te recompensar. A maioria das pessoas trabalham por recompensa, por dinheiro. Se não tiver dinheiro, eu não vou, eu não sirvo,
estou de cara feia, eu fiz aquilo, mas não me deram nada, e ali a pessoa fica emburrada. Deus sonda e olha o coração e não libera unção para pessoas que só fazem coisas em base de troca. Naquele mesmo momento, o homem de Deus estava andando na unção e disse: eu não quero, eu não quero nada, dessa terra, não quero pão, não quero água, eu quero seguir a vontade de Deus, e não comeu, e não bebeu e foi embora. Outro caso que eu me lembro é quando Naamã, leproso, foi até o homem de Deus, o Elias não saiu para atender ele ficou mordido, irado. O outro foi, o discípulo do profeta foi e pediu, disse que o homem de Deus tinha mandado ele tomar 7 mergulhos, e ele seria curado, e num rio mais distante. E ele disse: por que ele não me manda mais num mais perto? Ou a água do outro rio não é melhor? Mas ele obedeceu e foi curado. Toda vez que você obedece à voz de Deus, é curado. Depois o outro queria trazer uma recompensa, mandar uma recompensa. O profeta disse que não queria, mas o discípulo do profeta aceitou. O que aconteceu? A lepra foi para ele. A lepra que estava no Naamã passou para o outro, que quis aceitar uma recompensa, que estava mal intencionado, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com a intenção do coração. Quando tem recompensa, eu sou bonzinho. Quando tem dinheiro, eu estou alegre. Quando não tem, eu estou triste, eu estou irritado. Eu faço por que motivação? A nossa motivação tem que ser fazer para o Senhor. Com ou sem gratificação, nós temos que nos alegrar no Senhor. E entender que se os teus olhos só estão nessa terra, você não sabe para onde está indo. Nós temos que entender que Jesus disse assim: eu vou para o céu preparar morada. Amém? Você tem que pensar mais nas coisas do céu do que aqui. A daqui é passageira, as do céu são permanentes. Mas é verdade que aquele que deixar pai, mãe, filho, filha, seja o que for, por Jesus e pelo amor do seu evangelho, receberá em troca ainda mais aqui nesse presente, receberá aqui e ainda mais no porvir. Deus te abençoa. Agora você tem que entender o nível da sua fé. Você tem que entender o quanto você é capaz de deixar, ou já deixou. O processo vem de uma jornada com Deus. Às vezes você quer se comparar com o homem de Deus, mas que você nunca deu nem 1%, nem 2%, nem 3% daquilo que aquele homem deu, do preço que ele pagou para ter a unção que ele tem, para ver os milagres que ele vê, de se doar como ele se doa, e entender o coração, porque Deus sonda o coração do homem. Deus sonda o coração do homem. Satanás trabalha na tua mente. Satanás quer trabalhar na minha mente. Ele trabalha na mente. O diabo sempre trabalha na mente. Quando vem pensamentos maus, malignos, de má fé, entendeu? Pensamentos só de desconfiança, pensamentos pesados, isso não é do Espírito Santo, porque isso não edifica. Isso é falta de confiança em Deus. Vê se aquele homem precisou se defender. Não, o Senhor foi lá e tomou a frente. O Senhor toma a frente quando teu coração está correto. O Senhor toma a frente quando você quer acertar. O Senhor toma a frente quando você está obedecendo à vontade dEle. Agora, até ali ele estava bem. Então, ele não aceitou nada e voltou. Agora, imagina só quantas pessoas estavam assistindo aquele espetáculo. Um profeta que fez com que a mão do rei ficasse ressequida e depois tivesse orado e voltado. Imagina se Deus te dá um poder desse. Isso acontece na tua vida. Muitas pessoas iam logo esticar o nariz e pensar que era alguma coisa, nada sendo, entendeu? Por isso que Deus não dá. Para quem age dessa maneira, Deus não dá, porque sabe que a pessoa ia se ensoberbecer, ia achar que era melhor do que os outros. Aí Deus não dá. Por que será que Deus não me dá algumas coisas? Talvez eu não estou pronto para receber. Por que será que Deus me dá algumas coisas? Porque Ele sabe que eu não estou apegado àquilo. Sabe por que isso? Porque Ele tem estrutura para aquilo ali, mas você não tem. Quando você tiver estrutura para aquilo ali, Deus te dá. Se você quiser a força e a ferro, uma coisa que você não tem estrutura para ter, você não consegue manter. Vai rachar, vai quebrar, não vai permanecer. A sua vida vai virar um inferno, porque você quer uma coisa que Deus não quis te dar. Você não tem estrutura para carregar. É a mesma coisa, eu não consigo levantar 200 quilos. Você talvez consiga tirar 100 quilos do chão, mas eu quero ver você caminhar até a esquina. Não vai. Você consegue só levantar. Deus não dá além do que você pode suportar. Deus dá os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Quer mais de Deus? Estenda
mais o coração, abra mais o coração para Deus, gaste mais tempo com Ele, que Ele derrama mais da unção, mais da graça, mais da presença. O que Deus quer é que a gente prepare o coração. Agora, a vida continua, diga assim, a vida continua. E as tentações continuam. Então o homem de Deus estava ali numa unção, num poder, numa graça. E aí de repente os filhos dele viram aquela cena toda. Chegaram para contar para o pai dele que era um profeta velho. Ou seja, era um profeta velho em idade, mas era um profeta que tinha se acostumado com as coisas daquele mundo. Era um profeta que não tinha mais voz ativa. É mais ou menos como um crente que é de 40, 50 anos, mas nem ora mais. Sabe a palavra de Deus aí meia decorada, mas não tem fogo na vida. Não tem mais graça, não houve mais. Mas eu sou crente desde os meus. Beleza, mas não tem mais fogo, não ora mais, não canta mais, não tem mais graça na vida. Esse profeta era mais ou menos assim. Alguém que tinha se acostumado com o padrão do mundo, com aquele negócio lá todo, não tinha mais voz ativa. Era um profeta que já tinha sido comprado pelo rei, porque não falava nada e convivia com eles direto, vendo ele sacrificar a outros ídolos. É mais ou menos você estar na igreja e se acostumar com outras pessoas fazendo adorações a outros deuses. O que? Um terreiro, batendo tambor para outros deuses. Isso é idolatria. Isso é algo que Deus abomina, entendeu? A gente ama o pecador, mas se afasta desse tipo de pecado, que é muito... Esses de adoração a outros deuses é um dos piores, que você está tirando Deus e buscando outro. Você está tirando Deus de lado conscientemente e buscando outro. O maligno para te dar coisas que você não consegue ter da maneira certa, que Deus não vai te dar. Aí você vai buscar em outras coisas. Eu tenho visto muitas pessoas perdidas saindo da igreja para ir fazer bruxaria, saindo da igreja, não aqui, mas em outros lugares, em outras igrejas, indo pedir ajuda de um pai de santo, de uma mulher que benze, de um não sei o que, cheio de coisa. Tem muita gente ainda hoje fazendo isso, e aí tira Deus de primeiro lugar e não sabe por quê. Não prospera, a gente tem que se guardar. Aí, olha só, vamos lá, versículo 11. Tem mais para a gente aprender aqui. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram a seu pai. Perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abardai-me um jumento. Abardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Olha só, o inimigo está sempre querendo que você coma. Pode notar. Coma pão, coma isso, coma aquilo, coma. Ou seja, o que quer dizer coma? Experimente. Experimente isso aqui. Tudo que Deus disse para não fazer. Coma pão. Qual foi a tentação que o Satanás quis trazer a Jesus quando ele estava? Coma pão. Por que você não transforma essas pedras em pães? Né? Aí Jesus disse: porque não só de pão viverá o homem. Tem homem que só está vivendo de pão. Pão é só comida natural, entendeu? Pão quer dizer só de arroz e feijão. Pão quer dizer só está vivendo de comida, e não faz um jejum, e não tem mais tempo. Tudo que pensa é em comida. Que hora? Só comida. Eu estou com fome. Acorda com fome, vai dormir com fome. Não consegue trabalhar, fica tremendo com fome. É falta de oração. Como é que um homem de Deus não consegue passar um dia sem comer? Eu não consigo entender isso. Deus quer nos ensinar que a gente não só de pão viverá o homem. Tem hora que você tem que parar de comer mesmo. Tem hora que você tem que ficar na água e matar a sua carne. Isso é carne. A pessoa começa a ficar agoniada, tem que comer. Vai ficar desse tamanho, ó. Não vai passar na porta. Tem que jejuar. E eu não estou falando isso, eu tenho nada contra ninguém, não, de gordo ou magro, não é isso. É a questão de a gente só pensar nas coisas da terra. Só deixar a nossa natureza nos dominar. Sabe quando é que você vai saber se você está sendo espiritual? Quando você conseguir orar e quando você conseguir jejuar. Pense numa coisa difícil. Todo mundo diz que ora. Eu oro. Mas quantas pessoas dizem que jejua? E orar, jejuar e vigiar está na mesma lista. Jejuar é difícil.
porque é uma coisa que vai mexer com o seu físico. Jejuar é difícil, orar é difícil, mas é necessário para o mundo espiritual. Ele estava lá em quê? Oração e jejum, e os milagres acontecendo. Eu disse para os líderes: se preparem aí, vamos passar 7 dias para quem quiser entrar só em líquido. Vamos passar 7 dias só bebendo líquido. Eu estou orando para ver dizer quando Deus vai dizer para começar. Mas o que você faz? Você vai até onde você aguentar, que Deus não vai dar além do limite. Você fala: não, vou tirar a manhã toda só no líquido, não vou almoçar hoje só no líquido. Você vai até onde você aguentar, porque Deus não vai pedir nada a alguém que não possa fazer. Mas isso, ele estava em jejum e oração, esses milagres acontecendo. Quando ele sai de lá, presta atenção, pessoas sempre vão buscar o homem de Deus. Por quê? Porque na vida dele há milagre, na vida dele há palavra em tempo certo, na vida dele é diferente como ele trata as pessoas. O coração do homem de Deus é diferente. Eles tinham visto o coração do homem de Deus sendo atacado e perdoando, trazendo a mão ressequida, Deus protegendo ele, e a mão sendo curada. Quem que não quer seguir o homem de Deus? Quer seguir. Só que o homem de Deus, ele tem que dar mais atenção a Deus do que aos homens, senão está ferrado. Jesus deixou a igreja toda e ia embora, só ficou os 12. Quando ele foi pregar da Santa Ceia, ele falou assim: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não ia ter parte com ele. O que ele fez? O pessoal começou a sair. Essa pregação é muito dura. Aí ficou só os 12 na sinagoga. E ele disse: e vocês não vão querer não? Aí ele disse assim: só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E ficaram. O que quer dizer isso? É porque ninguém vai entrar no reino de Deus se não for através da morte de Jesus. E aquilo ali simbolizava isso, que ele ia morrer e ia ressuscitar no 3º dia. Eu quero te falar hoje, você precisa se conhecer melhor. Eu preciso me conhecer melhor. Quando a gente fala que o nosso maior adversário não é o diabo, somos nós mesmos. E as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Que, por exemplo, se eu sou bom em matemática, eu fico só em matemática. Mas você tem que estudar português, inglês, geografia, história. Às vezes a pessoa é boa numa coisa, só quer ficar ali. Na palavra de Deus eu tenho que experimentar de tudo que a palavra diz que eu tenho que experimentar. Da graça de Deus, do perdão de Deus, da disciplina do Senhor. Tem hora que Deus disciplina mesmo. Tem hora que Deus baixa a mão, mas Deus é misericordioso. Aquele rei ia morrer, ele orou a Deus e Deus deu mais a ele o quê? 15 anos. Esse camarada aqui todo arrogante, fazendo oferendas a outros deuses. Olha como Deus é misericordioso. Presta atenção, principalmente para os religiosos que vão estar assistindo aí depois na internet. O cara adorava a outros deuses. Ele estava sacrificando pessoas, ossos, incenso de outros deuses. Ele foi arrogante contra o homem de Deus. Deus foi lá e fez a mão do cara ficar ressequida. Quando o camarada se arrependeu, ele se arrependeu pelo menos naquele instante, porque depois ele voltou às besteiras de novo. Naquele instante que ele se arrependeu, Deus mostrou misericórdia e benevolência e o curou. Por que eu estou falando isso? Porque não deu tempo dele aceitar Jesus, não deu tempo dele deixar de sacrificar. Tudo aconteceu naquele instante, não deu tempo dele ter a vida transformada. Então a gente tem que parar de querer botar, às vezes, requisitos. Se você se arrepender de verdade, se você naquele momento com Deus, você abrir o seu coração, naquele momento a sua vida pode mudar. Tinha um ladrão na cruz que disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse não fez nada. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. No mesmo dia o camarada entrou no paraíso. Então isso é graça, e isso depende de fé, tá entendendo? Agora, se você tem tempo depois daquilo ali, você tem que buscar o quê? Melhorar, ser melhor do que ontem. Amanhã eu vou buscar Deus mais do que eu busquei hoje. Eu vou tentar ser mais obediente amanhã do que eu sou hoje. Eu vou orar mais para que Deus me dê força, porque a Bíblia diz que Deus traz o querer e o efetuar. Agora lembre-se, a misericórdia do Senhor você não consegue mesurar. O amor do Senhor você não consegue entender. Ele é incondicional, é incondicional. Às vezes a gente bota um monte de regra, um monte de requisito, um monte de coisa, e Deus vai lá e salva o camarada, vai lá e usa o cara. Então a gente não tem como dominar essas coisas. A gente tem que se entender, você tem que se ajoelhar e entender que Deus é Deus e aceitar o que Ele está fazendo e deixar Deus agir. Deixa Deus ser Deus. Você ama as pessoas e perdoa e leva elas para o caminho de Deus, prega da palavra, mas o que Deus vai fazer, Deus é Deus. Nós não somos donos das pessoas. Quando Deus chama o pastor ou o apóstolo, é para liderar, não ser dono.
Não é dono. As pessoas continuam tendo arbítrio. Amém? Então, olha só. Eu vou dizer uma coisa aí. Diga assim: cuidado com o profeta velho. Cuidado. Não é porque isso, não é porque às vezes a gente não confia em Deus. Não é questão de idade não. É porque às vezes Deus te deu uma direção, tu está sendo bem sucedido obedecendo a Deus. Aí chega alguém que diz que é mais experiente que você e vai dizer que viu um anjo. Isso é antigo. É antigo. Ah, eu tive um sonho para tu fazer isso. Eu vi um anjo para tu fazer isso. Fazer outra coisa que Deus não te mandou fazer. Olha aqui a questão desse aqui, vamos lá. 12, versículo 12, 13 e 12. Perguntou-lhe o pai, por que caminho se foi? 13. Então disse a seus filhos: abardai-me um jumento. E abardaram-lhe o jumento. E ele se montou. Quem se montou? O profeta velho. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Tornou-lhe ele também: eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Olha a conversa. Satanás, ele usa muita estratégia. Eu me lembro daquele texto no Novo Testamento que fala: nem se um anjo aparecer pregando outro evangelho, que você acredite. Você não pode se entregar a essa visagem profetada, quando Deus não te falou isso. Ele estava andando na palavra de Deus, e até começar a conversar com esse profeta velho, ele disse: eu não posso comer, eu não posso beber, eu não posso voltar pelo mesmo caminho. Aí o camarada disse: eu sou profeta também. Eu sou profeta também. Eu escuto a voz de Deus também. Pois escuto para a sua vida. Se for para tirar o que Deus colocou, e eu estou vendo Deus mover, eu estou vendo que Deus disse não volte, eu estou vendo que Deus diz avance, e alguém vem dizer que é profeta de Deus mandando eu parar, meu filho, eu vou ouvir a Deus. Eu temo mais a Deus do que a homens. Eu não posso. Você tem que ouvir a Deus mais do que a homens, porque às vezes a maioria está errado. A maioria nunca está certo, a maioria está errado. Às vezes se junta um monte na carne, no auê, e quer fazer uma coisa pensando que Deus vai abençoar. Deus não abençoa. Deus não abençoa. Deus abençoa quando a pessoa está ouvindo a voz de Deus e fazendo o que Deus mandou. Aí esse camarada com o quê? Com inveja, porque antigamente aquele profeta velho, ele era um homem que tinha unção, só que ele tinha perdido a unção. Por quê? Porque ele tinha se acomodado com o mundo. Ele tinha se acomodado vendo o rei sacrificar, adorar outros deuses, e não queria nem se meter mais, com medo. Ele não falava mais, não tinha mais voz ativa. Aí Deus manda um que falou, que disse que Deus não gostava daquilo, que tinha que acabar com aquilo ali, e que ele ia levantar outro homem, que vai acontecer mais para frente. E Deus deu os sinais. E aí o que acontece? Ele começou a falar a linguagem dele: mas eu sou homem de Deus também, mas eu oro também, mas eu jejuo também, eu sou como ti. Para quê? Para tu virar amigo dele e parar de fazer o que Deus mandou tu fazer, e fazer o contrário. Cuidado. Por isso que eu digo, com todo carinho, com todo amor, se Deus falou contigo, ora para que Ele fale comigo. Isso aí, porque até agora eu não ouvi nada disso. Tem gente que está cheio de ideia, dizendo que é de Deus, dizendo que foi um sonho, dizendo que foi uma revelação, dizendo que foi Deus que mandou dizer, quando não foi que Deus mandou dizer. Foi a carne, foi a inveja, foi a vontade de ter o homem de Deus junto. Porque ele queria estar perto do homem de Deus, ele queria a unção do homem de Deus, ele queria talvez voltar a ser quem ele era antes. Poderia ser qualquer coisa dessa, mas não mentindo. Não mentindo. Deus não ia abençoar um negócio desse, principalmente quando era para induzir outras pessoas a fazer o que ele queria. Isso é muito errado. Eu já vi muito isso na igreja. Chega o pastor, chega o líder que quer que alguém faça alguma coisa e diz assim: Deus mandou eu te dizer para tu fazer isso, mas na verdade quem quer te dizer isso sou eu. Cuidado com isso. A vida das pessoas não é brincadeira. Eu só vou dizer que Deus mandou falar alguma coisa se Deus realmente tiver mandado. Senão eu vou dizer: olha, querido, o meu conselho
nesse caso é que você ore a Deus e escute o que Deus vai lhe falar sobre isso aí. Eu não posso dizer, Deus mandou, e se Deus não tiver mandado? E se a pessoa se quebrar todinha lá na frente, adivinha quem é o responsável? Deus mandou te dizer para você deixar o teu emprego e morar ir para a África, sem Deus ter falado com o camarada. Vai passar fome, se não for homem de fé, e talvez nunca mais vai querer seguir a fé cristã, porque ele ouviu uma palavra de homem e não a de Deus. Porque tem hora que Deus chama, sim, chama, como Ele me chamou, mas Ele supre, Ele vai dando graça, mas Ele tem um chamado para cada um e no tempo certo. Aqui Ele tinha dito para não comer pão nessa viagem e nem voltar pelo mesmo caminho. Aí esse camarada chega assim e diz, ó, também eu sou profeta, também eu sou homem de Deus, também eu sou da igreja, como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor. Olha a conversa. A conversa parece um papo reto, né? E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo. Olha a conversa. Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Porém, ele estava mentindo. Deus não tinha falado coisa nenhuma. Agora, quando você é espiritual, quando você é alguém que ora, você tem discernimento e tem que entender que às vezes aquele sonho não foi de Deus, aquilo ali não foi a direção que Deus deu. Você acha que quantas vezes homens mais velhos e outros homens não vieram tentar trazer direção, porque eu sou muito bonzinho de escutar todo mundo? Mas quando não é o que Deus está falando para mim, ó, com todo respeito, eu ainda continuo sendo pastor aqui. Deus não me falou nada disso. Deus não me falou nada disso. Deus não me mandou andar por esse lugar, Ele não me mandou fazer desse jeito. Porque às vezes a pessoa traz a sua vontade, o seu querer, a sua experiência e quer colocar na frente do que Deus falou. Ele era mais novo, talvez ele era menos experiente, mas ele estava obedecendo aquilo que Deus tinha falado. Por isso que tome cuidado. Às vezes Deus está falando no coração de alguém para fazer dessa maneira, claro que não vai ser em desacordo. No caso, ele foi como o profeta de Deus. Ele não estava contra nenhuma autoridade, nem nada. Ele foi enviado na autoridade de Deus para aquela cidade. É diferente quando o pastor está dizendo, mas Deus está me mandando fazer outra coisa. Cuidado, que aí você está fazendo que nem o profeta velho. Está dizendo que Deus está te mandando fazer uma coisa, quando Deus não está te mandando fazer nada. Cuidado, porque, porque o pastor está dizendo isso, mas Deus está me mostrando. Deus está te mostrando? Tu está jejuando? Tu está orando? Como que Deus está te mostrando? O camarada foi lá, mas ele foi consagrado, ele foi lá em oração, em jejum, encarou o rei. Sinais de Deus foram feitos por meio dele. A Bíblia diz que se você crer no Senhor, os sinais vão acontecer, pessoas vão ser curadas, você vai expelir demônios. Essas coisas são visíveis na vida de um homem de Deus consagrado. Demônio sai, ele ora e as coisas são curadas, tem revelação da palavra. Mas quem não está consagrado nem tem revelação da palavra, nem expulsa demônio, nem uma dor de cabeça sai. Está entendendo? Agora, quando você é consagrado, você tem revelação da palavra, Deus começa a te usar de forma diferente, não para a sua glória, mas para a glória dele, e obedecendo a palavra dele. É o que estava acontecendo com um profeta mais novo. Ele estava indo, os milagres estavam acontecendo, mas o inimigo quer te derrubar. Diga assim, o inimigo quer te derrubar. E ele quer que você pare. E às vezes ele vai usar um profeta mais velho. E para você não tem jeito. Para você não vai ser nada, porque você é um rebelde. Mas às vezes é o que Deus está colocando realmente no teu coração de você seguir. E você tem que obedecer a Deus mais do que aos homens. E quando você obedece a Deus, os sinais vêm. Amém? O sinal não vem quando você não está obedecendo a Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele disse que um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Quantas vezes você não já viu alguém dizendo assim, Deus me mandou te dizer? Às vezes é Deus, às vezes é invenção, é profetada, não acontece coisa nenhuma. É só para a pessoa mostrar um ar de espiritualidade, mas Deus não honra. Agora, quando é Deus que mandou te dizer, eu vou te contar, vai acontecer. Quando é Deus que mandou te dizer, pode escrever, vai acontecer. Agora, quando você vê tudo em imaginação da sua cabeça, às vezes perturbada, sem oração, sem nada, você teve um sonho e acha que foi Deus. Não, muitos sonhos são de Deus, mas muitos não são. E muitos nem é anjo coisa falando, é o inimigo tentando e aparecendo para você e dizendo coisas.
Naquele tempo isso era muito normal. Por isso que o teu coração tem que estar reto, você tem que estar perdoando, não pode ter rancor dentro, não pode ter nada. Isso são sinais de que Deus fala com você. Senão o inimigo fala também. Pode ter noção. Como é que eu sei? Ele tinha perdoado, ele tinha invocado o nome do Senhor, o Senhor estava curando, Deus estava com ele no trajeto que ele estava andando. Esse profeta velho ficou sabendo dos fatos e quis dar uma de conhecedor, porque os filhos dele tinham contado. Não foi que ele viu nem que Deus falou. Os filhos dele contaram os milagres que tinham acontecido através dele. Não era uma revelação de Deus, foi os filhos que contaram. E ele foi se aproveitar e disse que o anjo tinha mandado exatamente ele fazer o contrário do que Deus tinha mandado. O que Deus tinha mandado ele para ele não comer e voltar por outro caminho. Ele disse: volta comigo e come. Cuidado, quando você desobedece ao Senhor para a sua vida, é uma coisa, você pode se arrepender e Deus te restaurar. Agora, quando você induz outra pessoa a pecar, a cair, a desobedecer Deus, aí o negócio é mais sério. É bem mais sério. Quando você está ensinando coisa errada e dizendo que foi Deus que apareceu para você, dizendo para outra pessoa fazer isso. Cuidado com essas revelações e profetadas. Deixa as pessoas orarem e terem intimidade com Deus. Por isso que eu tenho a mensagem de hoje: como é importante ter intimidade com Deus. Como é importante você ouvir a voz de Deus. Não, querido, eu te respeito muito, mas eu não quero ser mal educado não, mas Deus realmente me mandou não comer nada. Deus realmente me mandou a me consagrar. Se você quiser comer, coma. Se você quiser beber, beba. Isso aqui foi o que Deus falou. Quando a gente levanta alguma coisa na igreja, não é ordenado. É escolhido, é uma escolha. Quem quiser participar, jejue. Quem quiser fazer, faça. Se Deus tocar o teu coração, é entre você e Deus. Entendeu? Mas se você fizer, você vai ser abençoado. Agora, com a motivação correta. Não é para mostrar que está fazendo, porque a Bíblia diz que aquele que jejua, limpa o rosto, passa um óleo para ficar bonito, para não ficar aparentando que está morrendo. Ai, meu Deus, eu não estou comendo, estou quase morrendo. Não. Você faz e deixa aquilo no secreto para você e Deus vai te recompensar. Olha lá. E aí o que aconteceu? Ele caiu nessa conversa. Ele era um homem de Deus, usado por Deus, ele caiu nessa conversa. Diz assim, ó: então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Agora, depois que ele desobedeceu, aí a palavra veio para o profeta que tinha enganado ele. Olha só: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Ou seja, foi duro. Deus disse: porque tu me desobedeceu, tu não vais ser enterrado no tempo certo. Alguma coisa ia acontecer. E o que aconteceu? O leão comeu ele. Porque ele desobedeceu. Mas quem foi o culpado? Ele mesmo. Porque ele sabia que Deus tinha falado com ele para ele não fazer aquilo. Mas ele preferiu agradar um homem e acreditar nessa conversa de anjo. Não estou dizendo que anjo não apareça. Anjo apareceu para Maria. Anjo apareceu em vários lugares na Bíblia, para Gideão. Anjos aparecem, mas eles dão sinais. Não é você cai de primeira no que o anjo mandou você fazer isso, o anjo mandou você fazer aquilo. Diferente da palavra de Deus, diferente do que Deus falou para você, induzindo outra pessoa a fazer a sua vontade. Isso é muito perigoso. O camarada morreu. Cuidado, não faça ninguém fazer a sua vontade. Busque a Deus. A intimidade com Deus é individual. A fé é individual. Tem a fé coletiva, onde todo mundo entra em acordo para acontecer, mas tem que ter a fé individual, que você sabe quem você é em Cristo Jesus e para onde você está indo. Já pensou? Deus não perdoa, Deus não te quer neste lugar, Deus não quer que você faça isso. Quando Deus não te falou nada disso, e aí? Você vai ouvir a homens? Vai ouvir a uns mequetrefe que quer que você pare? Que quer que você não faça, que quer que você não evangelize, ou vai ouvir a Deus? Se ouvir a homem, a tua mão fica ressequida, o leão vem e come.
Você tem que fazer a obra de Deus, não pare, faça a obra de Deus. Cuidado com esse negócio de visão, visagem. Deus dá, mas Ele dá para você. Ele confirma. Cuidado, porque o inimigo adora dar sonho. Eu vi você caindo, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Que isso é uma profecia, que se eu acreditar, isso vai acontecer. Uma vez veio uma profeta na igreja, há muitos anos atrás, eu era novo e eu era bem doido mesmo na palavra, era bem arrependei-vos, era bem... E a mulher disse, eu vejo que você, não sei o que, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu buscando, jejuando, e essa mulher dizendo um monte de coisa ruim. Eu falei, está repreendido. Depois eu fui falar, pastor, essa mulher veio dizer um monte de visagem aí, errada, está repreendido em nome do Senhor Jesus, não aceite isso para a minha vida. E, graças a Deus, nada do que ela falou aconteceu, porque eu não aceitei. Agora, se você aceitar e fizer, vem mesmo, senão tu vai ficar doente. Então tu faz isso, tu faz aquilo, e começa um monte de mandiga, cuidado. E aí olha o que aconteceu aqui, ó. Versículo 20: estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abardou para ele o jumento, foi-se, pois um leão e o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta o que fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos, abardai-me o jumento, e eles o abardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam, dizendo, irmão meu, depois de haver sepultado, disse a seus filhos, quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos juntos aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho, antes de entre o povo tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, quem queria consagrava para sacerdotes dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. Então o que aconteceu? Aconteceu isso tudo, mas ele continuou adorando outros deuses. E o profeta depois viu que por causa das palavras que ele tinha dito, o homem de Deus tinha parado de profetizar, ele tinha morrido. Às vezes quando você ouve profeta velho, homem de Deus que não está nativa, que não está cheio do Espírito Santo, ele vai te matar. Você não vai profetizar mais, um leão vai comer teus sonhos, você não vai pregar mais, você não vai querer saber mais nem de louvar, nem de pregar, nem de ir para a célula, nem nada, porque a tua fé foi comida por um leão, porque você ouviu a pessoa errada. Quando você ouve a pessoa errada, parece que mata totalmente os teus sonhos e deixou de ouvir Deus. Cuidado, porque Deus não quer que ninguém pare. Deus quer que a gente continue ouvindo a Deus. Muitas vezes, ore bastante, porque depois aquele profeta chorou muito por ter desgraçado a vida do outro, mas não teve mais jeito. Não tem mais jeito. Eis que te digo que Deus te mandou ir para o Japão. Aí o cara vai, vende tudo, vai para o Japão. E se não foi Deus que falou para ir para o Japão, o que tu acha que vai acontecer lá? Ele ouviu um homem e não ouviu Deus. Você tem que ouvir Deus. Senhor, confirma no meu coração se essa palavra vem de ti.
traz paz no meu espírito, fala comigo. Para isso você tem que orar, tem que jejuar, tem que obedecer a Deus. Agora nunca pense que você todo destrambelhado, sem orar, sem jejuar, sem se consagrar, sem ler a Bíblia, está ouvindo Deus claramente, que não está. Se você tem mágoa no seu coração, se você tem rancor no seu coração, se você está odiando alguém, se você está entristecido muito com alguém, cuidado, ore para se curar e depois para ouvir Deus, porque provavelmente o inimigo vai te enganar. Vai te enganar. A Bíblia diz claramente: quem se manterá no monte de Sião? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Tem que ter mãos limpas e um coração puro. Quer dizer que a gente não erra? Não. Mas quer dizer que a gente volta para a presença, a gente pede perdão, a gente quer consertar, a gente busca a presença de Deus e obedecer ao Senhor, e o Senhor restaura, como fez com Davi, como fez com tantos outros. Deus quer te restaurar. Mas eu digo a você, se você ouvir um profeta velho dizendo que viu anjo, dando profetada para a sua vida, para fazer você parar, para fazer você ir para outro lugar, sem ter sido Deus, isso destrambelhou o teu caminho, rejeite essa palavra e volte fazer o que Deus te mandou fazer. Não pare, porque Deus vai honrar. É difícil, porque o inimigo quer parar todo mundo. O inimigo quer parar todo mundo. Ele quer parar que você pregue o evangelho, ele quer que você não pregue, ele quer que você não louve, ele quer que você não vá para a igreja, ele quer desanimar, ele quer te mostrar teus erros, um monte de coisa, para que você não tenha força para fazer a obra de Deus. Ele quer você paradinho, sem afetar ninguém. É isso que ele quer. Por isso que eu digo, em todo ano inteiro, todo dia de culto, a igreja está aberta. Faça chuva, faça sol, seja no carnaval, seja no que for. A igreja está aberta, porque este é o lugar onde Deus fala, move as águas e a cura. É aqui que pessoas são inspiradas a entender que Deus usa gente nova também. Que Deus usa gente nova também, para continuar fazendo a obra, para continuar levando a palavra. Deus usa, Deus tem os Timóteos dele. Muitas vezes só porque a pessoa tem mais idade não quer dizer que ela está certa, não. Como também pode ser o contrário. Pode ser que a pessoa que tem mais idade esteja certa e a gente esteja errado, e a gente tem que se humilhar e obedecer. Mas tudo isso debaixo de unção, de consagração. Quer ouvir a voz de Deus direitinho? Ora, jejua, perdoa as pessoas, não tenha mágoa no seu coração, para que o inimigo não entre, porque a mágoa, o rancor, é uma porta escancarada para o inimigo entrar. A Bíblia diz que aquela pessoa que tem raiz de amargura, ela contamina muitas pessoas. Ela fala mal de um aqui, fala mal de outro ali, condena uma situação aqui, outra, porque essa pessoa é amargurada, e ela vai falar do que o coração dela está cheio, e ela está contaminada pela dor, ela está contaminada pela frustração, ou contaminada pelo erro de alguém. E ela não vai estar um vaso limpo. É a mesma coisa de um cano sujo, passa uma água mineral limpa, vai sujar a água, vai trazer impurezas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar por nós mesmos. O Senhor nos limpa, nos purifica, nos ajuda a perdoar qualquer pessoa que nos magoou, que nos ofendeu, que trouxe palavra errada contra a minha vida, que disse que não era para ser. Mas eis que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e hoje é dia de eu começar de novo, e tocar fogo de novo. Qualquer coisa do seu passado Deus perdoa. Esquecendo as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Deus te chamou com um propósito, Deus te chamou com uma obra para ser feita. Não permita que nada nem ninguém vai te tirar do foco. Nós vimos aqui que se a gente voltar atrás, o leão come. A Bíblia diz que aquele que botou a mão no arado não pode olhar para trás. Quem olha para trás vira estátua de sal. Lembra? Deus manda o anjo para te tirar do problema, te tirar da Sodoma. Mas você se apega às coisas que você tem, o anjo te arrasta com toda a força, e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Diga aí para o seu irmão, não olhe para trás, olhe para frente. Continue fazendo o que Deus colocou em seu coração, que Deus falou com você, faça. Se deixou de fazer, Senhor, me perdoe porque eu parei um dia, mas estou voltando. Deixa Satanás saber que você está voltando, recebendo uma palavra de Deus dizendo que está voltando. Nem toda visão é visão, e nem todo sonho é sonho de Deus. Quando as pessoas vêm para fazer você parar, ou para colocar você numa encrenca grande, eis que te digo que eu vi que você deve fazer isso. Quando Deus não falou com você, Deus é um Deus que fala, o Espírito Santo habita em nós, Ele confirma aquilo que é dele. Quando alguém traz uma palavra de Deus para a nossa vida, o Espírito Santo testifica. Agora, se a pessoa não tiver o Espírito Santo ali, tiver meio
meio não em dia com Deus, aí o Espírito Santo está fraquinho, aí nem consegue entender o que é, o que não é de Deus. Por isso eu digo, desistir não é de Deus. Parar de fazer a obra de Deus não é de Deus. O que é de Deus é a gente se arrepender quando a gente faz alguma coisa errada e prosseguir. Até aquele camarada que nem crente era, se arrependeu de ter querido prender o camarada, implorou para ele orar para o Deus dele e foi curado naquele momento. Eu queria que você ficasse de pé. Não sei de onde você vem, não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: Deus está falando aqui nessa noite para você. Não pare, você é um homem de Deus, você é jovem. Aqui nós temos uma igreja jovem. Graças a Deus aqui as pessoas mais idosas aqui são cheias do Espírito Santo, viu? Isso aqui não é uma regra não, isso aqui é um perdido. Mas aqui as pessoas que têm mais idade aqui são cheias do Espírito Santo, vocês podem ouvir, porque tem conselho de Deus para dar. Porque na verdade não é sempre que o jovem está certo não. Na maioria das vezes o jovem está empolgado e está errado. Tem que ouvir, ouvir os puxão de orelha dos mais velhos. Nesse caso aqui, ele era um profeta e não era um menino, e ele estava ouvindo a voz de Deus. Tá bom? Então, a gente sempre deve ouvir o conselho dos mais experientes, principalmente quando eles estão te orientando a perseverar e fazer o que Deus mandou você fazer. Feche os olhos. Se tiver alguém aqui hoje que quer reconciliar com Jesus, vem aqui para frente. Se acontecer alguma coisa que te entristeceu ou te tirou da presença de Deus e você quer reconciliar com Jesus, vem para frente. Vai ser uma bênção para você. Vem para frente que Deus vai tirar toda a tristeza do seu coração. Deus vai te dar força. Você entrou hoje aqui porque você foi escolhido. Se você quer reconsagrar a sua vida para Jesus, vem para frente que você vai receber poder. Lembra? Até o rei, quando se humilhou, Deus restaurou a mão dele. Amém? Se tiver alguém aqui que quer reconciliar com Jesus, venha para frente, não perca tempo, que Deus quer fazer uma obra na sua vida. Amém? Se tem alguém aqui também que alguém te falou uma palavra, que foi uma visagem, que foi uma profetada e te tirou do centro da vontade de Deus, rejeita isso agora e diz: eu vou voltar. Que conversa é essa? Muitas vezes as pessoas querem dizer que por causa de um erro que você fez, um erro que você cometeu, Deus acabou com o teu chamado. Mentira. Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que quer que você não pare. Quem quer que você pare é o diabo. Eu não tenho nenhum medo de falar. Quem quer que você pare de fazer a obra de Deus, de diminuir, é o Satanás, que ele não quer que você ganhe vidas para Jesus. Só ele tem interesse que você pare. Jesus não. Jesus, ele restaura, ele renova, ele molda, ele faz tudo, deixa você novinho, mas ele quer que você persevere. Amém? Eu quero orar por vocês, eu quero que você dê a mão ao seu irmão. Nós vamos fazer uma oração em fé mesmo, que toda palavra do inimigo contra a tua vida não vai prosperar, que você é uma bênção, que onde você pisar, ali o Senhor vai te dar, que Deus vai restaurar a sua ousadia, que Deus vai restaurar a sua intimidade com Ele, que Deus vai ativar os dons na sua vida, assim como o apóstolo Paulo, ele botou a mão na cabeça de Timóteo e reavivou os dons. Eu quero nesta noite orar por pessoas que querem ter seus dons reativados ou avivados. Se quiser receber oração e vir para frente, eu oro com você, para que Deus comece a te usar poderosamente, que os dons sejam ativados, que o Senhor volte a te dar ânimo. Venha para frente que eu vou orar por vocês. O Espírito Santo quer agir nesse lugar. O Espírito Santo quer restaurar vidas neste lugar. O Espírito Santo tem pessoas aqui que tinham potencial, unção tremenda para evangelizar, para ganhar almas, e o inimigo trouxe, usou um homem, usou um profeta velho, usou alguém para roubar o seu dom, para dizer que você voltasse, que você comesse outra coisa, que você não era para aquilo. É mentira do inimigo. O Senhor nos capacita, Ele nos molda, mas Ele quer a gente fazendo a obra de Deus. Se tiver alguém mais aqui que quer receber oração, pode vir para frente, que eu creio que esse lugar vai ficar pequeno perto daquilo que Deus tem para a gente. Vai ficar pequeno perto do que Deus tem para nossas vidas. Você vai sair daqui pegando fogo, porque a palavra de Deus é qual? Que os meus ministros têm que ser como labaredas de fogo, labaredas de fogo. Por isso eu vou orar nessa noite, que Deus derrame fogo do céu sobre os ministros dele, sobre os obreiros dele.
Derrame fogo do céu, recabarabassou, recantaramás. Que o Senhor nessa noite venha trazer avivamento, poder, graça e glória sobre a vida de cada um aqui. Que vocês venham receber poder do alto. Se você não veio, você seja alguém que interceda nesse momento. Que o Espírito Santo te use daí. Vamos unir a nossa fé. Que haja um grande avivamento. Que você possa ter entendido a palavra. Que é melhor a gente agradar a Deus do que a homens. E não vamos parar, vamos prosseguir. E eu vou orar com as pessoas que estão aqui. Enquanto o ministério de louvor vai estar cantando, consagre a sua vida, as áreas que o inimigo tentou te fazer parar também. E você está aí, que o Senhor vai te usar, vai te restaurar. E você vai fazer grandes obras, grandes milagres o Senhor vai fazer através da mão de cada um, amém? Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista. Levanta os teus olhos e vê, Deus está
que o Senhor vai levar você vai voltar de volta para casa. Talvez você não veio aqui na frente, mas o Senhor diz: eu sei o teu coração, eu sei o que eu coloquei aqui nesta noite no teu coração. Deus falou pessoalmente com algumas pessoas aqui na frente, atrás, no meio, que você deve continuar aquela tocha, aquela coisa que Deus colocou no teu coração, seja evangelismo, seja pregação, seja ministério de louvor. Não desista. Se algum profeta velho disse para você voltar e parar, não ouça, isso não é voz de Deus. Deus quer que você sim, deixe Ele te moldar, mas que você continue, que você entenda que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e que Ele quer usar todos nós. Vamos nos preparar, vamos ter um grande culto domingo. Eu quero ver essa igreja lotada domingo, lotada, que não tenha lugar para sentar, que nós venhamos a precisar ter cadeiras, que os evangelistas nessa noite possam receber poder, que o Espírito Santo venha te usar, que o Espírito Santo venha te dar ousadia, que você traga seus amigos, suas amigas, seus parentes. Eu creio que Deus vai trazer uma palavra poderosa. Nós vamos estar sim orando, nos consagrando, jejuando, para ver o Senhor mover aqui domingo de forma extraordinária, amém? E eu conto com a oração de vocês, que vocês possam sair pelas ruas, fazer ligações. Traga alguém domingo, traga alguém domingo. O Senhor diz que se você trouxer alguém domingo, vai ter alegria no céu, vai ter festa no céu, porque Deus gosta de ver a sua casa cheia. Deus gosta de ver um pecador que se arrepende. Deus gosta, Ele se alegra nisso. Enquanto a tocha está ardendo, quer dizer que o Senhor está ali. Enquanto o fogo está queimando em nossos corações, quer dizer que o Espírito Santo está guiando. É uma igreja viva, é uma igreja que crê nos dons, é uma igreja que crê no poder de Deus, na restauração, no amor e na misericórdia. E Ele te restaura nessa noite, vai te capacitar para grandes coisas. Dê a sua mão aí, vamos entrar em acordo e vamos finalizar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entrar em acordo como igreja do Senhor. Queremos entrar em acordo que o Senhor venha sim, Senhor, sarar esta terra, Senhor. Que o Senhor venha sim, Senhor, quebrar as palavras amaldiçoadas, Senhor. As palavras de maldição, as palavras que disseram que nós não iríamos conseguir, as palavras que disseram que nós deveríamos parar, as palavras que disseram que nunca nós iríamos chegar lá, estão quebradas nesta noite, em nome de Jesus. Mas a tua palavra que diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, a tua palavra que diz que quando um pecador confessa o seu pecado, ele é perdoado, ele é remido, ele é renovado, o Senhor joga no mar do esquecimento. Nós aceitamos nessa noite graça, poder do Espírito Santo, para que nós possamos continuar. E enquanto nós oramos, buscamos, nós cremos que o Senhor vai acrescentar nessa casa evangelistas, ministros de louvor, novas pessoas que vão estar aqui acrescentando nesse ministério para sair para as nações. O Senhor me colocou, o Senhor, no coração o desejo de abrir muitas igrejas, Senhor. E eu creio que o Senhor vai levantar pastores, vai levantar mestres, vai levantar pessoas que têm um coração voltado para ti, Senhor. Espírito Santo, faz assim nessa noite. Toma a tua igreja, usa os jovens, usa os adultos, usa os casais, usa, Senhor, os idosos, usa com teu Espírito Santo, com ousadia, para que todos nós aqui, unânimes, possamos te buscar com o desejo que o teu reino cresça, e que nós venhamos a diminuir. Leva-nos para casa, Senhor, acesos como tochas de fogo, Senhor, cheios da tua presença, cheios do desejo de buscar mais e mais de ti. Se há alguém enfermo, que seja curado. Se entrou alguém triste aqui dentro, que possa sair alegre nessa noite. Se chegou aqui alguém sem esperança, que vai voltar com foco, esperança e fé para casa. Assim eu oro em nome de Jesus, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre ti e sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Se alguém tiver precisando de oração, eu ainda estarei orando com as pessoas que precisarem de oração.